Um multiplexador é um circuito que mapeia 2 na N entradas em uma saída. O diagrama dele no circuito é um trapézio, com a entrada mais fina, mais estreita, apontando para a saída. Ele tem um sinal de controle que seleciona ou a entrada A ou a entrada B. Quando S é 1, eu olho para a entrada B, quando S é 0, eu olho para a entrada A. A implementação desse circuito é bem simples. É uma porta OR e 2 ANDs. S e B, quando S é 1, aparece B na saída. Quando S é 0, aparece A na saída. Com um MUX 2, eu consigo construir um MUX 4, que tem 4 entradas. Eu uso o MUX 2 com a variável de controle S1 e uso outros 2 MUX 2 para escolher uma de 4 entradas, 01, 01. Eles compartilham o sinal de controle S0. Eu tenho a saída aqui e 4 entradas. Quando S1 é 0, eu olho para a metade de cima. Quando S1 é 1, eu olho para a metade de baixo. Compondo os dois endereços agora, aqui eu tenho 00, 01, 10 e 11. Esse 1 é daqui, esse 0 é daqui. Então agora eu tenho as entradas A0, A1, A2 e A3 e a saída aqui. Se eu encapsular esse circuito dessa forma, agora eu posso chamar ele de MUX 4, porque eu tenho 2 sinais de controle e 4 entradas. Se eu aplicar essa ideia mais uma vez, eu uso outro MUX 4. Eu vou ter mais 4 entradas, eu compartilho os sinais de controle, S0 e S1. E aqui eu coloco mais um MUX 2, com sinal de controle S2. Saída desse camarada, 01, X. Dentro dessa caixinha aqui eu tenho exatamente esse mesmo circuito daqui. Então agora com 3 variáveis de controle, S0, S1 e S2, eu consigo escolher uma de 8 entradas, A4, A5, A6 e A7. Se eu aplicar o mesmo truque de novo, eu encapsulo esse circuito aqui agora, um outro trapézio maior, e eu tenho aqui um MUX 8. Perdão, MUX 8. Se eu pegar 2 desses e mais um MUX 2, eu consigo construir um MUX 16 e assim por diante. Vocês já sabem que eu gosto de árvores. Isso aqui é uma árvore. Um MUX 2 nos permite tomar decisões binárias e escolher entre uma de 2 coisas. O MUX 4 nos permite escolher uma dentre 4 coisas. Então aqui eu inventei uma função qualquer, eu coloquei letras gregas na frente para significar 0, 1, tanto faz. Então, no MUX de 4 entradas eu consigo implementar uma função de alfa, beta, gama e delta. O truque aqui é que, com esse circuito, eu consigo implementar qualquer função de 2 variáveis. As 2 variáveis são S0 e S1, e os valores da função eu coloco nas entradas do multiplexador. Notem que essa tabela verdade aqui, se eu construir do jeito certo, com o S0 valendo 2 na 0 e o S1 valendo 2 na 1, isso daqui é uma tabela verdade, qualquer tabela verdade, uma tabela verdade de 2 variáveis genéricas, porque depende dos valores que eu colocar aqui. Se eu levar essa coisa um passo para frente, eu posso implementar qualquer função de 3 variáveis com um MUX 8, porque o que eu tenho aqui é uma tabela verdade de 3 variáveis. Se eu organizar as variáveis de controle obrigatoriamente nessa forma, 2 na 2, 2 na 1, 2 na 0, eu construo uma tabela verdade para qualquer função com um MUX 8. E o truque para construir a função é
absolutamente trivial. Eu pego a tabela verdade, eu pego os valores da tabela verdade e grudo nas entradas do multiplexador. E está implementada a função. Qualquer função. Bom, a gente viu que com o MUX-N eu posso implementar qualquer função de log n variáveis. Agora vem um truque mais legal ainda. Eu quero usar um MUX com a metade do tamanho, eu quero usar um MUX de 4 variáveis, perdão, um MUX de 4 entradas para implementar uma função de 3 variáveis. E o truque aqui é o seguinte: eu divido a minha tabela verdade, organizada com as variáveis de controle na ordem certa, em 4 pedaços. E eu isolo a variável menos significativa, que eu coloquei na tabela como sendo a menos significativa. Então, esse pedaço aqui eu chamo de 0, esse pedaço aqui eu chamo de 1, esse aqui de 2 e esse aqui de 3. E agora eu copio para as entradas do multiplexador o que tem em S0, que é a variável que eu estou isolando. Então, na tabela verdade aqui, na entrada 0 do MUX, x, a função x segue S0. Então, nessa entrada aqui, eu coloco S0. Nessa seção da tabela aqui, não importa o que está acontecendo com S0, a função é sempre 1. Então, eu grudo 1 aqui. Nessa seção da tabela, o que acontece na saída é o complemento do que eu tenho em S0. Então, aqui eu ligo S0 barra. E aqui é a mesma coisa. O que eu tenho na saída é o complemento do S0, eu ligo aqui S0 barra. Então, dessa forma, isolando a variável menos significativa, eu consigo usar um MUX com a metade do tamanho para construir, para implementar qualquer função de 2n variáveis. Um MUX de tamanho 4 mais um inversor é um circuito muito menor do que um MUX de tamanho 8. E, portanto, se eu tiver um pouquinho de cuidado, eu consigo implementar as funções, uma função de 2n variáveis com um MUX de tamanho n. Nosso próximo circuito chama de decodificador e é um circuito que mapeia n entradas em 2 na n saídas. O diagrama dele é um trapézio ao contrário do multiplexador, porque enquanto o multiplexador funciona como um funil, o decodificador funciona mais como um regador. Quando o S, o sinal de controle, é 1, a saída Y1 fica ligada, quando S é 0, a saída Y0 fica ligada. As saídas que não são ligadas ficam em 0. E nos interessa sempre o caso em que o Y apropriado é 1, não 0. A implementação desse circuito é bem simplesinha. Eu preciso de um inversor. Então, quando o S é 0, a saída Y0 é 1. Quando o S é 1, a saída Y1 é 1. Bom, o decodificador de duas entradas é só um inversor. O decodificador de duas entradas e 4 saídas é um pouquinho mais complicado, mas só um pouquinho. Eu tenho então duas entradas. Quando as entradas forem 0, 0, eu quero ligar a saída 0. Quando as entradas forem 0, 1, eu quero ligar a saída 1 e assim por diante. O circuito para implementar essas funções, essas 4 funções aqui, é bem simples. Eu preciso de 4 ANDs, um para cada uma das saídas, e a saída apropriada é ligada quando as entradas estão nos valores apropriados. A saída Y0 quando eu tenho as duas entradas em 0, duas inversões aqui na entrada. A saída Y1 quando o número das entradas representa 0, 1. A saída 2 quando o número das entradas representa 2. E a saída 3 quando o número das entradas representa 3. Como a gente fez anteriormente, se eu empacotar isso daqui, eu posso chamar esse camarada aqui de decodificador 4.
Eu posso construir decodificadores de qualquer tamanho usando árvores. O circuito é um pouquinho menos óbvio do que no caso dos multiplexadores, mas dá para fazer também. No livro, se eu não me engano, tem um exemplo ou um exercício que pede para construir um decodificador de qualquer tamanho com uma árvore. Nosso próximo circuito é um demultiplexador, e esse sim faz a função contrária, a função reversa do multiplexador. Esse aqui sim é um regador. Eu tenho uma entrada, duas saídas e um sinal de controle. Quando o sinal de controle é 0, o A aparece na saída Y0. Quando o sinal de controle é 1, o A aparece na saída Y1. Aqui sim, da mesma forma como a gente fez com os multiplexadores, eu posso construir um demultiplexador grande a partir de demultiplexadores pequenos. Então eu tenho dois demultiplexadores que compartilham um sinal de controle, 0, 1, 0, 1. Tem mais um demultiplexador que seleciona 0, 1. Então, Y0, Y1, Y2, Y3. Quando o sinal de controle S1 é 0, eu escolho a metade de cima. Quando o sinal de controle S1 é 1, eu escolho a metade de baixo. Compondo os dois sinais de controle, eu escolho Y0, Y1, Y2 e Y3. Como a gente já fez nos outros circuitos, eu posso encapsular isso daqui e chamar isso aqui de Demux 4. Como a gente fez com os outros circuitos, eu posso usar dois Demux 4. Eu uso dois Demux 4 e construo um Demux 8. Eu posso encapsular essa coisa toda aqui e chamo isso tudo de Demux 8. Bom, como que eu faço para escolher um elemento dentre 16 em uma matriz quadrada? Por enquanto, o que tem nas intersecções não interessa, tá? Eu já explico o que acontece com as intersecções, mas por enquanto a gente só precisa selecionar uma das 16 intersecções. Bom, a maneira de construir o circuito de escolher uma das 16 coisas é usar um decodificador de 2 para 4. Aí eu seleciono uma de 4 linhas, vai ser a linha 00, 01, 10 e 11. E um multiplexador de 4 entradas, que aí eu seleciono uma coluna 00, 01, 10 e 11. 4 linhas e 4 colunas, eu consigo escolher uma de 16 intersecções. Suponha que o que eu tenho nas intersecções, quer dizer, suponha que esse aqui é o circuito de um teclado, e o que eu tenho nas intersecções é uma chave que pode fechar o contato entre a linha e a coluna. Se eu aperto a chave, se eu aperto o botão, eu fecho o contato entre linha e coluna. Então, o que eu preciso fazer é um circuito, a gente vai ver isso daqui mais 1 ou 2 semanas, é um circuito que fique contando continuamente 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. A gente diz que esse circuito que gera essa sequência de números, ele fica varrendo as 4 linhas. Da mesma forma, eu preciso de um outro circuito que fique varrendo as 4 colunas. Ele vai ficar contando também 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Bom, quando eu aperto essa tecla daqui e fecho esse contato, o que vai acontecer é que quando eu chegar nas linhas com a linha 2 e na coluna, eu vou encontrar que a saída é igual a 1.
porque eu fechei o contato aqui. Então, quando eu ligo essa linha daqui e olho para essa coluna daqui, eu consigo saber que a chave que corresponde à linha 2, a coluna 1, está apertada. As outras colunas, as outras teclas todas, evidentemente, não estão apertadas. Ao contrário, o circuito vai ficar muito confuso. Então, eu tenho um decodificador para escolher uma de 4 linhas, eu tenho um multiplexador para olhar para uma de 4 colunas, e a combinação desses dois circuitos aqui me permite escolher um dentre 16 intersecções. Já já a gente vai ver o que dá para colocar nessas intersecções aqui para construir memórias, por exemplo. Bom, esse daqui é o circuito de uma memória ROM, que a gente chama ele de uma memória ROM de 4x1. Eu tenho 4 linhas por uma única coluna. Então, no lado esquerdo, que a gente tem um decodificador de 2 linhas de endereços. São os endereços da memória para uma linha de dados. Isso daqui é o conteúdo da memória. Ficou fora do desenho, mas o que está escrito aqui é conteúdo. Bom, para cada uma das 4 linhas eu coloco uma chave, daquelas chaves que a gente viu há uns dias atrás. Eu preciso da chave porque eu não posso ter um curto-circuito entre as saídas decodificadas. Então a função dessas chaves aqui é me garantir que a qualquer momento eu só tenho uma dessas 4 posições ligadas no fio da saída, no sinal de saída. Eu coloco um amplificador na saída aqui para isolar o conteúdo da memória do circuito que usa a memória. Então, dependendo do valor do endereço, eu seleciono uma das 4 chaves e, dependendo da chave que eu escolher, o valor da célula da memória ROM aparece na saída. A memória ROM é construída, em geral, de tal forma que eu só consigo... eu escrevo o conteúdo da memória durante a fabricação e nunca mais mexo nele. Existem memórias modernas hoje do tipo flash, por exemplo, em que eletricamente, durante o uso, eu consigo alterar o conteúdo da memória. Mas isso aqui fica talvez para o semestre que vem. Memória flash. Bom, para a memória ROM simples, durante a fabricação eu programo a memória com o conteúdo de cada posição. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. E depois eu nunca mais consigo mexer no conteúdo dessa memória. Notem que o que eu fiz aqui é praticamente a mesma função que eu mostrei lá no multiplexador de 4 entradas. Com uma memória ROM, eu consigo também implementar qualquer função, no caso aqui, função de 2 variáveis, com uma memória ROM de 4x1. O que esse circuito aqui faz? Ele não faz nada. Como assim? Não, ele não faz nada. Se eu colocar 0 aqui significa que eu tenho 1 aqui, 1 aqui significa que eu tenho 0 aqui. Quer dizer, se eu tiver 0 nessa entrada, ou nessa entrada aqui, o bit, o valor vai ficar preso nesse laço aqui para sempre. Por outro lado, se eu tiver 1 aqui, eu vou ter 0 aqui. Se eu tiver 0 aqui, eu vou ter 1 aqui. E eu tenho um valor diferente capturado no mesmo laço. Então, esse circuito aqui é o que a gente chama de uma célula de memória RAM. E esse circuito não é combinacional. Ele não é combinacional porque eu tenho um laço. Eu tenho realimentação entre a entrada e a saída. E é justamente esse laço que faz com que a memória se estabeleça aqui. Enquanto esse circuito for alimentado eletricamente, o valor do bit que eu colocar aqui dentro vai ficar preso nesse laço para todo sempre. É claro que se eu tirar a alimentação, bom, eu esqueço o bit que tinha aí dentro. Bom,
esse aqui é o circuito de uma RAM 4x1. 4 linhas por uma única coluna. A organização é praticamente a mesma da ROM. Eu tenho um decodificador de 2 linhas de endereço para 4 linhas de conteúdo. Em cada linha eu tenho uma chave, como na ROM, para impedir curtos-circuitos. Eu só posso ter uma dessas ligada a cada instante. Bom, aqui em cima eu tenho um circuito de escrita. Quando eu ligar o sinal de escrita, eu vou atualizar a célula que for selecionada pelas linhas de endereço. Se eu não estou escrevendo, eu posso ler. Evidentemente eu posso ler e escrever ao mesmo tempo, mas isso em geral não nos interessa. Nos interessa ou escrever ou ler. Bom, da forma como eu desenhei o circuito aqui, eu tenho que o inversor de baixo, ele é um amplificador mais forte que o inversor de cima. Qual é a finalidade disso? Bom, a finalidade disso é elétrica. Quando eu fecho essa chave daqui e faço uma escrita, por exemplo, se eu estou tentando escrever o valor 1 nessa célula daqui, porque é essa célula que está selecionada, eu coloco o valor 1 na entrada, 1 passa para cá. Se eu tivesse 0 aqui antes, eu tenho o 1 passando por aqui. Esse amplificador é mais forte do que esse, então esse amplificador ganha, eu coloco 0 aqui, e aqui eu vou ter 1 de novo. Quando eu desselecionar essa linha daqui, quando eu abrir essa chave, o 1 vai ter ficado capturado, vai ficar preso dentro do laço. E não sai mais dali até que eu faça uma próxima escrita nessa mesma linha. Se eu não estou fazendo uma escrita, eu abro esse caminho daqui, eu seleciono uma das linhas e eu consigo ler o conteúdo da linha que me interessa em função do endereço que eu coloquei aqui. Aqui a gente tem conteúdo, no caso conteúdo de 4 células, e eu tenho um sinal que me permite escrever ou não escrever. De novo é importante, eu vou insistir, a gente tem esse decodificador aqui para impedir curto-circuito na saída. Eu só posso ter uma célula ativa de cada vez.